Novamente, o tribunal vai verificar se estão preenchidos os requisitos recursais e o juízo de mérito para saber se no direito, nos fatos e fundamentos jurídicos, existe direito daquela pessoa de ter revertida aquela decisão. Deu para entender? Tranquilo? Fácil. Então, juízo de admissibilidade ou juízo de prelibação. Duplo grau de jurisdição, né? Duplo grau de admissibilidade consiste no fato de que o juiz de primeiro grau examina os requisitos de admissibilidade e, posteriormente, o juiz de segundo grau procede novamente ao reexame. Existe um duplo grau de juízo de prelibação, porque a prelibação, o juízo de admissibilidade do recurso, ele é feito não só pelo juiz de primeiro grau, como pelo juiz de segundo grau, tá? Professor, o juiz de primeiro grau faz um juízo de mérito sobre o recurso? Não, porque o juízo de mérito sobre o recurso, sobre a possibilidade do recurso valer ou não, só pode ser feito pelo juiz de segundo grau, porque é o duplo grau de jurisdição. Professor, existe a possibilidade, eu mesmo faço a pergunta para vocês, por isso que vocês ficam calados, né? Existe a possibilidade de eu ter um juiz de primeiro grau fazendo um juízo de mérito de um recurso? Existe. Existe. Qual? Os embargos de declaração. Os embargos de declaração, a interposição dos embargos de declaração são feitas perante o próprio juiz que proferiu a decisão. Logo, a decisão de mérito e de prelibação é dele e não do juiz de segundo grau, ok? Então, existe um duplo grau de jurisdição e existe um duplo grau de juízo de admissibilidade ou de prelibação. Para Vicente Greco Filho, tá? Numa classificação própria, existem os pressupostos objetivos e os subjetivos que eu falei. Então, essa classificação, primeiro nós fomos lá no livro do Hélio, depois a gente foi no livro do Greco Filho, e particularmente eu gosto porque essa daqui é mais completa do que a do Hélio Tornagli. Portanto, nós temos aí pressupostos objetivos, cabimento, né? Para cada decisão eu tenho um recurso específico, né? Adequação, tempestividade, regularidade procedimental, né? A regularidade procedimental está intimamente ligada ao pagamento das custas, né? A interposição no tribunal correto, etc. Inexistência de fato impeditivo ou extintivo. Professor, o que seria um fato impeditivo ou extintivo da interposição do recurso? Gente, seria, por exemplo, uma coisa julgada, uma prescrição, uma extinção da punibilidade por qualquer motivo. Seria um fato impeditivo. Se aquele processo, se aquele crime já está prescrito, por que eu vou julgar o recurso? Perdeu o objeto, não é isso? Então, fato impeditivo ou extintivo. E os requisitos subjetivos, que é sucumbência e ilegitimidade para recorrer. Sucumbência, nós vamos aprender que é o que é sucumbência, professor Franklin? É a desconformidade do que se pede e do que se recebe a nível jurisdicional. Se o que eu peço, a minha pretensão é uma X e o juiz me dá Y, existe uma sucumbência. Não existe sucumbência se o que eu pedir for me dado. Quando eu peço e não me dá o que eu peço, eu tenho a sucumbência. E a questão da legitimidade para recorrer, nós não temos só a questão da legitimidade ativa, por um lado, do polo ativo da relação jurídica processual, como temos a legitimidade passiva, como temos a falta de capacidade postulatória. Eu tenho situações em que o recurso pode ser interposto por um cidadão comum, como um habeas corpus, que não é um recurso, mas enfim. E tenho situações em que o recurso só pode ser interposto por advogado.
Se aquele advogado não tiver capacidade postulatória, porque está cassado o seu direito pela OAB, eu vou ter então uma questão de legitimidade para recorrer. São fatos impeditivos, por exemplo, a renúncia, você renunciou. Professor, mas dê um exemplo aí, dê um exemplo de renúncia, professor Franklin. Ora, nós vimos nos crimes de ação penal privada, em que a particular é quem ajuiza a queixa, que existe a possibilidade sempre da renúncia. A renúncia, ela pode ser expressa e pode ser tácita. Então, a pessoa expressamente vem renunciar o seu direito a processar aquela pessoa, por exemplo, por calúnia, difamação e injúria. E ela pode ser tácita, mesmo tendo sido injuriado, mesmo tendo sido caluniado, aquela pessoa foi vista almoçando com o cidadão. Ora, aí eu tenho uma renúncia tácita. Lembrando aos senhores, para quem não recorda, que a renúncia é sempre antes do ajuizamento da ação penal. A partir do momento que a ação penal é recebida, não temos mais a possibilidade da renúncia. Aí só vamos ter a possibilidade do perdão, que é posterior à ação penal. A renúncia é ato unilateral e o perdão é ato bilateral, porque depois que a ação penal for recebida, só se a parte quiser perdoar e o outro quiser receber o perdão. Diga. Não, aqui eu estou falando da renúncia do perdão na ação penal privada. Lógico que se ele renuncia ao direito de recorrer, ele, na verdade, ele não interpôs o recurso no prazo legal. Tem razão. E a tácita ele simplesmente deixa de recorrer. Ou ele não tem aquela chamada que o juiz faz no tribunal do júri. Eu dou uma palavra agora à parte, o autor, o Ministério Público, dou a palavra à defesa. Aí o Ministério Público diz, olha, eu não tenho o desejo de recorrer. Ou a defesa diz, eu não tenho o desejo de recorrer. Ali é uma renúncia expressa, tá? Eu estava só recapitulando a questão da renúncia, que também se aplica aqui da ação penal privada, que é válido explicar para que vocês recapitulem, né? O não recolhimento à prisão nos casos em que a lei exige, né? Vamos ver que naquela hipótese em que o réu tem que se recolher à prisão e o juiz ele não se recolhe, o recurso dele pode ser julgado deserto, tá? Então nós vamos ver a questão dessas hipóteses daqui a pouco, depois de começar na parte 2. A gente tem que deixar o aluno curioso. Parte 2 da teoria geral dos recursos. Também são fatos distintivos a desistência e a deserção. Desistência quando a parte desiste do recurso e a deserção quando ele, por exemplo, não paga custas, quando ele foge, quando ele quebra a fiança, aí eu vou ter a deserção. Pressupostos objetivos e subjetivos do recurso. Vamos lá, um de cada vez. Primeiro, a recorribilidade do ato decisório. Estamos falando dos pressupostos objetivos, aqueles que não têm nada a ver com o sujeito da relação jurídica processual. São requisitos legais, então são objetivos. A recorribilidade do ato decisório é a possibilidade daquele ato decisório ser recorrível. Ora, das decisões terminativas e das decisões interlocutórias mistas, cabe recurso. Decisões terminativas e decisões interlocutórias mistas. Das terminativas, regra geral, apelação. Das interlocutórias mistas, cabe recurso em sentido estrito, pois são impugnáveis. Mas dos despachos de mero expediente, não cabe recurso. Tu vais recorrer de um despacho de mero expediente? Um despacho, por exemplo, que manda autuar o processo? Recorro desse despacho. Não existe isso.
Não vai recorrer. Vai recorrer porque o juiz mandou numerar as páginas e o escrivão fez errado? Não vai recorrer disso. Isso é irrecorrível, tá? Você pode até orientar o juiz para que seja corrigido, mas porque existe uma irregularidade processual. Mas não é nem nulidade, nem anulabilidade que nós falamos no início da aula, tá? Bom, e a recorribilidade do recurso, né, do ato decisório, ela tem a ver com a unirrecorribilidade. O princípio da unirrecorribilidade é que para cada decisão eu só posso usar um recurso. Ah, professor, mas esse recurso cabe apelação, e cabe agravo de instrumento, e cabe não sei o que, e cabe... Não, não pode. Você só pode entrar com um recurso, tá? Temos uma hipótese em que de uma decisão pode caber 2 recursos, que é o caso da decisão que viola não só norma constitucional, como norma infraconstitucional. E aí, teoricamente, caberia o recurso especial para o STJ e o recurso extraordinário para o Supremo. Mas mesmo nessa hipótese, primeiro o STJ julga o recurso especial para depois o Supremo julgar o recurso extraordinário. Então, eu não posso admitir que para uma decisão caiba mais de um recurso. Uma decisão, um recurso. Princípio da unirrecorribilidade dos recursos. Então, exemplos. Pode-se recorrer da rejeição da denúncia? Pode-se. E professor, falando um pouco de rejeição da denúncia, eu queria esclarecer para vocês que, regra geral, quando eu falo em processo penal, eu tenho que falar, senhores, do princípio do indúbio pro réu. Regra geral, tudo favorece o réu, é o princípio do favor rei, tá? Todavia, para o recebimento da denúncia e para a prolação da sentença de pronúncia, vigora um indúbio pro societate. Perigo. Sim, mas o que significa isso, professor? Se o juiz estiver em dúvida entre a culpabilidade do réu e a possibilidade da sociedade, representada pelo Poder Judiciário, julgar aquela pessoa, ele manda para que a sociedade o julgue. Então, mesmo que haja uma deficiência na denúncia, vigora o indúbio pro societate. O juiz recebe a denúncia e dá andamento para apurar aquele indício da autoria e prova da materialidade. Então, a rejeição da denúncia é recorrível. Julgar procedentes a extinção da punibilidade. Ele julgou procedente a extinção da punibilidade para o crime, concedendo, por exemplo, anistia. Mas só que é um crime hediondo, não cabe anistia, não cabe graça, não cabe indúbio. E aí você vai recorrer de uma concessão de anistia que você acha que seja improcedente. Exceção de incompetência, julga que aquele juízo não é competente, aquele juízo é competente. Exceção de litispendência, existe as mesmas partes, o mesmo pedido, a mesma causa de pedir em outro juízo, ele julga que há uma litispendência, você pode recorrer. Da decisão que pronunciar o réu na fase final do júri, como nós aprendemos no curso de Tribunal do Júri. Aliás, o curso de Tribunal do Júri está espetacular, porque são 8 aulas. Se chama Tudo que você... Igual esse curso aqui, tudo que você queria saber de Tribunal do Júri e nunca teve coragem de perguntar. Aqui é tudo que você queria saber de Teoria Geral dos Recursos Criminais e nunca teve coragem de perguntar. Então lá nós explicamos, salvo engano, na aula 5, que na fase final, na primeira fase do júri, você pode pronunciar o réu, você pode impronunciar, você pode absolver sumariamente ou você pode desclassificar. Essa decisão de pronúncia é a decisão que diz, olha, existe indício da autoria e prova da materialidade,
e ele tem que ser julgado por um tribunal do júri. Dessa decisão, cabe recurso em sentido estrito, e esse recurso em sentido estrito tem efeito suspensivo, porque o réu só irá ser submetido a julgamento perante o tribunal depois que perante o tribunal do júri, depois que o Tribunal de Justiça decidir sobre esse processo. Sobre a prescrição e sobre habeas corpus, decisões sobre prescrição, se aquele crime prescreveu, se aquele crime não prescreveu, se houve uma lesão ao direito líquido e certo, papapá ou se não, etc. Objetivos. Ainda falando dos requisitos objetivos. Singularidade. Singularidade é que não se pode usar mais de um recurso contra a mesma decisão. Acabei de falar sobre isso. Você, pela singularidade, você só pode recorrer daquela decisão com aquele recurso de apelação. Não posso entrar com apelação e depois entrar ao mesmo tempo com recurso em sentido estrito, tá? Isso porque para cada decisão apenas há um recurso específico. Isso aqui é o princípio da unirrecorribilidade dos recursos. O princípio da unirrecorribilidade dos recursos diz que para cada decisão há um recurso. Estou ajeitando a gola porque na filmagem eu tenho visto que tem saído a minha gola um pouquinho para lá. Então tem que sair bonito. Tá bonito aqui? Gostou? Tá? Ok, bom. Então, unirrecorribilidade dos recursos significa que para cada decisão temos um recurso. Existe essa hipótese que eu expliquei para vocês, que é uma exceção legal, que cabe recurso especial e recurso extraordinário, mas mesmo nessa hipótese que cabe os dois, primeiro se julga o recurso especial para depois se julgar o recurso extraordinário. Adequação. Devem ser adequados ao tipo do CPP. Então, eu disse que pela previsão, ou adequação ou previsão legal, como vocês quiserem, aquele recurso deve estar adequado ao tipo legal previsto no CPP. Com o princípio da fungibilidade, todavia, criado pela jurisprudência, se permite que se interponha um recurso pelo outro, e isso não é considerado inadequado. Então, eu posso interpor um recurso pelo outro, desde que não haja má-fé ou erro grosseiro, e desde que o recurso que eu interpus esteja dentro do prazo do recurso que eu deveria interpor. Então, desde que o recurso seja manejado dentro do prazo legal e não haja má-fé, erro grosseiro, Posso também admitir um erro grosseiro na interposição do recurso. A tempestividade. Tempestividade significa que o recurso deve ser utilizado e interposto dentro do prazo legal, senão será extemporâneo, fora do prazo, intempestivo. Professor, existe uma possibilidade de eu aceitar um recurso fora do prazo? Existe, desde que haja caso fortuito ou força maior. Houve uma enchente e o advogado não conseguiu chegar lá no fórum para interpor o recurso. Houve um incêndio que queimou todos os autos lá que estavam no fórum de Salinas. Tu chega com recurso para dar entrada. Tá tudo queimado lá, como é que tu vai dar entrada? Aí tu só pode dar entrada depois que se reabrir o protocolo de recebimento do recurso. Isso é feito com um mês, porque ficou queimado o fórum de Salinas. Ora, eu pergunto, o juiz vai julgar intempestivo o teu recurso? Tu não tinha nem onde dar entrada no recurso. Então, são situações em que eu posso admitir excepcionalmente o recurso fora do prazo. Eu tenho pego alguns recursos da Defensoria e a Defensoria tem argumentado que a interposição dos recursos fora do prazo, no caso da seara criminal, é mera irregularidade. Sobre o que fundamento eles argumentam isso?
A defensoria está defendendo, primeiro, o direito da pessoa que é pobre no sentido da lei. Segundo, senhores, ela está defendendo o status libertatis do cidadão. O direito de liberdade dele. E por ser um direito indisponível, o que tem que ter acontecido? A defensoria recorre, eles têm uma câmara recursal, eles recorrem fora do prazo e dizem, olha, eu recorri fora do prazo pelo excesso de trabalho, por a quantidade de processo, mas você não pode indeferir meu recurso sob pena de você violar o status libertatis do meu cliente. E os tribunais têm aceitado. Tá? Só para orientá-los sobre isso. Preparo. A senhora não gostou que os tribunais estão aceitando isso? Jogou assim a cabeleira? Não, está fazendo charme com o cabelo. O cabelo dela tá igual da Dini Eugênio, você te lembra? É da tua época, né? Dini Eugênio, ela jogava o cabelo assim, fazia as mágicas. Preparo. Consistente no pagamento das custas, inclusive do porte de retorno. O que é porte de retorno? Ainda há pouco eu expliquei que você interpõe, a primeira petição é feita para o juiz de primeiro grau, que vai mandar para o tribunal. Quando o recurso vai para o tribunal, tem gasto, não tem? Provavelmente eles vão gastar, vai pagar um funcionário para levar protocolo, às vezes tem que levar de carro lá para o tribunal, etc. E isso é o porte de retorno, porque quando ele vai para o tribunal, ele tem que retornar. E também vai ser gasto despesa para retornar ao juízo de primeiro grau. Imagine quando um recurso é interposto lá em Jacareacanga e vai vir aqui para a capital para ser julgado. Depois tem que voltar lá para Jacareacanga. É uma despesa, não é? Às vezes vem por Sedex, vem por avião, e isso aí você paga através do preparo. O não pagamento de preparo implica na deserção do recurso. Um dos fatos impeditivos do recurso é a deserção. Se você não pagou o preparo, não tem como você ter sucesso no teu recurso. Atenção, os embargos de declaração não se submetem a este pressuposto do preparo, não precisa pagar o preparo, porque tem como função retirar da decisão dúvidas, obscuridades, contradições ou omissões contidas no julgado. Atenção para os requisitos subjetivos. Perigo total. Requisitos subjetivos. Se chamam subjetivos porque tem a ver com o sujeito da relação jurídica processual. Diz respeito ao prejuízo e ao gravame que a decisão acarreta ao recorrente. Toda decisão contrária acarreta um prejuízo, um gravame. Ou se a parte não tivesse prejuízo, ela poderia recorrer. Ela tem que ter algum tipo de prejuízo, uma ofensa concreta ou uma iminência de ofensa ao bem jurídico tutelado pelo Estado. Logo, são eles a legitimidade e o interesse. Os pressupostos subjetivos são próprios do sucumbente, tá? Isto é daquele que se julgar prejudicado pela decisão. Então, só a pessoa prejudicada pode recorrer. Se você não foi prejudicado, você não pode recorrer. E ainda que você se considere prejudicado, você tem que provar qual foi o prejuízo para que o teu recurso tenha sucesso. Na próxima aula, para vocês ficarem curiosos, vocês não aplaudem, então eu tenho que trazer os aplausos lá do curso. Na próxima aula falaremos sobre recurso parte 2 e continuaremos falando sobre os requisitos, os pressupostos subjetivos. Pergunto, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta?